pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos revisar um pouquinho a aula passada, né? Vamos ao slide, revisar um pouquinho de crônica e depois vamos ao livro didático, certo? Falar um pouquinho sobre a linguagem do texto, né? Vamos falar sobre crônica outra vez, certo? Primeiro vamos ao slide, vamos rever o slide e depois vamos para o livro didático, certo, galerinha? Me acompanhem, por favor. Prontinho. Professora, vamos relembrar o que é crônica, não é, professora? Vamos sim, galerinha. Então, crônica ele é um gênero textual curto, escrito em prosa, trata de acontecimentos do cotidiano, com toques de humor ou ironia, né, gente? Tudo que se fala no cotidiano, que a gente vai escrever, ou não, né, no caso, pode se tornar uma crônica, certo? Bom, publicadas em jornais e revistas, as crônicas são um gênero textual que está entre o estilo jornalístico e o estilo literário. Gente, não é estilo literário, é estilo literário, né? Está entre o estilo jornalístico e o estilo literário, certo? E que tem como ponto de partida os acontecimentos daquele tempo e lugar, ou seja, daquele tempo e lugar dos dias atuais, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, certo? Esse estilo literário começou a se desenvolver no Brasil em meados do século XIX, juntamente com o nascimento da imprensa no país. Dentre os principais cronistas brasileiros estão Machado de Assis e José de Alencar, certo? É claro que vocês já conhecem eles, né? A palavra crônica em latim faz referência ao tempo, à cronologia. O nome crônica, no entanto, já era usado para designar outro estilo de literatura desde o século XV, né? Na Europa medieval e renascentista, as crônicas eram textos que faziam relatos dos fatos históricos, ou seja, os cronistas dos navios, né? Os cronistas dos reis, eles contavam tudo, né? Relatavam tudo em velhos escritos, né, no caso, eles iam escrevendo tudo o que se passava nas viagens, no próprio dia a dia, no caso, isso também era chamado de crônica, certo? Vamos lá, próximo slide. As características das crônicas são narrativa curta, uso de linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, quando há personagens, né, gente? Espaço reduzido e temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Quais são os tipos de crônica, professora? Bom, tem vários tipos de crônica, mas aqui hoje, né, assim como na semana passada, nós vamos nos ater, né, nós vamos ficar somente nesses 3 tipos, para que depois vocês pesquisem os outros, né, tenham curiosidade e pesquisem os outros, certo? No caso, crônica argumentativa, né, o autor defende algum ponto de vista e utiliza argumentos para justificá-lo, mas diferente do artigo de opinião, o autor não tenta convencer o leitor, ele argumenta, mas ele não tenta convencer o leitor de que ele está certo ou errado, ele somente faz o texto argumentando, mostrando o seu ponto de vista, certo? Seu intuito é apenas apresentar sua opinião sem necessidade de provar nada, assim como os outros tipos de crônica apresentam linguagem leve e informal. Crônica narrativa conta uma história que pode ter acontecido ou não com personagens tempo e espaço determinados. Esse estilo de crônica pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa do singular e também pode conter diálogos. Crônica lírica, né? No gênero lírico, a expressão de emoções é predominante. A crônica lírica, portanto, evidencia o sentimentalismo. Bom, vamos lá, eu creio que seja somente isso mesmo. Vamos aqui interromper o compartilhamento, né? Daquele slide só foi aquilo mesmo, certo? Agora nós vamos para a linguagem do texto, certo, gente? Na página 159, me acompanhem, por favor. Linguagem do texto. Leia o quadro e responda as questões. As crônicas são gêneros textuais que transitam entre o campo jornalístico e literário. Caracterizam-se por serem narrativas curtas, escritas em linguagem informal, com tempo baseado no presente e personagens com características e nomes genéricos. Em geral, retratam fatos cotidianos, valendo-se de humor, ironia e crítica social. Por que nome genérico? Geralmente assim, o menino, a mãe do menino, o rapaz, o homem. Então, a gente não sabe especificamente quem são essas pessoas, certo? Os cronistas observam situações comuns que poderiam acontecer com qualquer pessoa e as relatam
com familiaridade e proximidade do leitor, enfatizando o conflito que desequilibra o cotidiano. As crônicas têm diversas faces, podendo ser crônicas críticas, argumentativas e líricas. Em O Carioca e a Roupa, temos uma crônica lírica, certo? O Carioca e a Roupa foi o texto que nós lemos na aula passada. Responda. Letra A. Qual é o conflito que desequilibra o cotidiano do cronista? E aí, gente, o que é que vocês acham? Vamos fazer o seguinte. Vamos ler o texto. Vamos lá. O Carioca e a Roupa. Vamos ler o texto e depois nós voltamos aqui para a atividade, certo? O Carioca e a Roupa, página 156. Deu-se comigo outro dia uma experiência engraçada. Fui ao centro da cidade de blusa, coisa que me aconteceu várias vezes, mas só então acrescida de um pormenor que introduziu um caráter inédito à situação. Levava debaixo do braço uma pasta de papéis feita de nylon. Sim, pela primeira vez fui à cidade de blusa e pasta. Qualquer um desses fatores quase nada significa isoladamente. Reunidos, alteraram radicalmente o tratamento que me deram todas as pessoas desconhecidas. Quando tomei um táxi, vi o motorista torcer a cara, mas não percebi o que se passava, pois experimentei semelhante má vontade em outras circunstâncias. Reparei também certa estranheza ao motorista quando lhe dei de gojeito ou troco, mas permanecia opaco ao fenômeno social que se realizava. Em um restaurante comum, sentei-me para almoçar. O garçom, que até então eu não vira mais gordo, tratou-me com uma intimidade surpreendente e, em vez de elogiar os pratos pelos quais eu indagava, entrou a diminuí-los. Aqui, gororoba é uma coisa só, serve para encher o bandulho. Não sou de raciocínio rápido, mas em súbita iluminação percebi que todo o prazer da novidade que eu estava vestido de mensageiro, pasta e blusa. Ao longo da tarde fui compreendendo que, até hoje, não tinha a menor ideia do que é ser um mensageiro, pois eu lhes conto. O mensageiro é, antes de tudo, um triste, tratado com familiaridade agressiva pelos epitetos de amigo, chapa e garotão. O que há de afetivo nesses nomes é apenas um disfarce, pois atrás deles é um tom de voz comando. Quer deixar o papai trabalhar, garotão? Disse-me o faxineiro de um banco, cutucando-me os pés com a ponta da vassoura. Entendi muitas outras coisas humildes. O mensageiro não tem direito à réplica, é barrado em elevadores de lotação, ainda não atingida, posto a esperar sem oferecer cadeira atendida com o máximo de lentidão. Olhado de cima para baixo, bate-lhe em vigor no ombro para pedir passagem. Ninguém lhe diz obrigado ou por favor. Prestam-lhe informações em relutância. Os vendedores lhe dizem não tem, com um deleite sádico. Foi uma incursão involuntária. A natureza de uma sociedade dividida em castas. Preso à minha classe e a algumas roupas, dizia o poeta, vou de branco pela rua cinzenta. No fim da tarde, eu já procedia como um mensageiro, só me aproximando dos outros com precaução e humildade, recolhendo de meu rosto qualquer veleidade de um sorriso inútil jamais respondido. Dentro de mim, uma vontade de sofrer. Por todos os mensageiros do mundo, meus irmãos, por todos os meus irmãos, para os quais a humilhação de cada dia é certa como própria morte. Porque o pior de tudo é que as pessoas não sorriam. O pior é que ninguém sorri para os mensageiros. Agora vamos para a página 159. Pronto, responda. A. Qual é o conflito que desequilibra o cotidiano do cronista? Né? Vocês vão dizer qual foi o problema que aconteceu, qual foi o conflito, né, desse texto, certo? B. Identifique os personagens principais e secundários que aparecem no texto. E aí, gente, quem é o principal personagem e quem são os secundários, certo? C. Defina o espaço e o tempo presentes na narrativa. Definam qual foi o lugar, né, que aconteceu e em que tempo, né? Se foi de dia, se foi de noite, em que dia, que hora, vejam aí direitinho, certo? Ou se foram apenas lembranças. Letra D. Qual é o foco narrativo da crônica? Qual é o narrador, gente? Primeira pessoa ou terceira pessoa? O narrador ele é personagem ou, no caso, em terceira pessoa, ele é observador onisciente. Por que esse texto é considerado uma crônica lírica? Justifique sua resposta transcrevendo um trecho da crônica.
Releia o trecho a seguir. O garçom, que até então não vira mais gordo, tratou-me com uma intimidade surpreendente e, em vez de elogiar os pratos pelos quais eu indagava, entrou a diminuí-los. Aqui a gororoba é uma coisa só. Serve para encher o bandulho. O mensageiro é, antes de tudo, um triste, tratado com familiaridade agressiva pelos epítetos de amigo, chapa e garotão. O que há de afetivo nesses nomes é apenas um disfarce, pois atrás deles um tom de voz é de comando. Letra A. Que registro linguístico é usado na crônica? Por que o autor faz esse uso? E aí, gente, qual é a linguagem? É a linguagem formal ou a linguagem informal? Né? Quando se trata de registro linguístico, é isso que ele está perguntando. Se a linguagem é formal ou informal e por que o autor faz uso desse tipo de linguagem, certo? B. Pode-se afirmar que as palavras destacadas são gírias ou expressões populares da época? Explique. E aí, vocês acham que essas palavras que estão destacadas no texto são gírias, né? Ou são expressões populares de lá da época em que foi escrita o texto, certo? C. Alguma delas permanecem em uso até hoje? Que outras gírias são usadas com o mesmo significado? Explique. 3. Releia as falas de personagens da crônica e responda. Letra A. As falas do garçom e do faxineiro do banco estão em discurso direto ou indireto? Explique. O que é que vocês acham? Eles estão falando por si ou tem um narrador falando por eles, né? Discurso direto e discurso indireto. Vejam aí qual é o discurso, certo? E ponham aí no texto, né? Se discurso direto ou discurso indireto. B. Que pistas linguísticas são apresentadas para a introdução das vozes desses personagens na crônica? Hein, gente? O que é que vocês acham? É aspa, travessão? O que é que apresenta, no caso? Quais são as pistas linguísticas, né, que são apresentadas para a introdução das falas, certo? Letra C. Que efeito de sentido é produzido com o discurso direto? O que é que vocês acham? Qual foi o efeito de sentido, né? Fazendo com que os próprios personagens falassem no texto, em qual foi o efeito de sentido que houve aqui, certo? Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que é preciso que vocês curtam o vídeo, comentem, digam se vocês gostaram, se vocês não gostaram, certo? Outra coisa também, continuem usando máscara, certo? Nunca é demais, né? Uma proteçãozinha básica, certo, gente? E álcool para fazer a limpeza das mãos, né? Álcool 70, gel ou líquido, tanto faz, certo? E nossa aula vai ficando por aqui, né, gente? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. E bom desempenho nas provas, galerinha. Tchau, tchau!